Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu me chamo doutora Cintia Alves, eu sou médica e o tema do vídeo de hoje é muito importante para todas as mulheres. Eu vou falar sobre corrimentos vaginais. Se você já teve ou tem corrimentos vaginais, é muito importante que você veja esse vídeo até o final para saber se esse corrimento ele é normal ou se ele está relacionado a alguma doença. Eu também vou tentar esclarecer várias dúvidas relacionadas a corrimentos vaginais e saúde íntima feminina nesse vídeo, então vem comigo que tá muito interessante. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda! Aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa também as notificações, que é só clicar no sininho. Se você gosta desse vídeo, não deixa de dar o seu like aqui pra mim, esse like é muito importante para a divulgação dessas informações aqui no YouTube e para o crescimento do nosso canal. Então vamos lá, começa falando sobre os corrimentos vaginais. Existem basicamente dois tipos de corrimentos vaginais. Os tipos que são normais, naturais, fisiológicos e os tipos que são patológicos relacionados a alguma doença. Eu vou começar falando então sobre os corrimentos normais, naturais, fisiológicos que não estão relacionados a nenhuma doença. Esses corrimentos ocorrem naturalmente no nosso ciclo menstrual devido a estímulos hormonais que ocorrem no nosso sistema genital todos os meses. Só que eles podem variar de acordo com o período do ciclo menstrual. E se eles não estiverem relacionados a nenhum sintoma, como odor desagradável, coceira, dor, sinais inflamatórios, eles são completamente normais e nós não precisamos nos preocupar com eles. Agora eu vou explicar basicamente os três tipos de corrimentos normais, naturais, fisiológicos que nós podemos ter durante o nosso ciclo menstrual. O primeiro é um pouco de corrimento branco, que pode acontecer no início ou no final da menstruação. E como eu falei, não quer dizer nada e não está associado a doenças se não tiver outros sintomas. O segundo tipo é o corrimento claro, praticamente transparente, mais líquido. Esse tipo de corrimento pode ocorrer em qualquer fase do ciclo menstrual e também não significa doença. O terceiro tipo também é um corrimento claro, quase transparente, mas em vez de ser líquido, ele é mais espesso. Ele tem uma consistência mais mucosa e ele indica que nós estamos ovulando. Isso ocorre geralmente na metade do ciclo, no meio do ciclo menstrual, e ele não indica doenças se não tiver acompanhado de outros sintomas. No entanto, tem algumas mulheres que são muito sensíveis à ovulação, elas conseguem sentir a ovulação na forma de dor. Essas mulheres que são sensíveis à ovulação, elas podem sentir um pouco de dor ou desconforto na região pélvica, que pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, dependendo do ovário que ovulou nesse ciclo menstrual. E algumas vezes essa dor pode ser mais importante, mais proeminente. Algumas delas vão até para a emergência, achando às vezes que estão com alguma inflamação, como apendicite, se for do lado direito a dor. Entretanto, normalmente a maioria das mulheres não sentem nenhum sintoma durante a ovulação, a não ser esse corrimento que é um pouco mais elástico, claro e transparente. Algumas vezes, esse tipo de corrimento normal, natural, fisiológico que eu já expliquei, eles podem aumentar de volume. Isso não quer dizer nenhum tipo de doença se não houver outros sintomas e se o odor for normal, não for um odor desagradável. Isso ocorre devido a alguns estímulos, por exemplo, excitação sexual, uso de algumas pílulas anticoncepcionais, estresse emocional e até atividades físicas. Existe um outro tipo de corrimento que ele é amarronzado ou algumas vezes até com aspecto de sangue, que ele pode ser tanto normal quanto anormal. Quando esse corrimento marrom, que nós chamamos de borra de café, ocorre logo no início ou no final da menstruação, ele é completamente normal e faz parte do período menstrual normal. Algumas vezes esse corrimento pode acontecer fora da menstruação, em qualquer parte do ciclo que não seja durante o período de menstruação. E isso também pode ser normal, que ocorre devido a alguma alteração hormonal que aconteceu momentânea no nosso sangue, fazendo com que haja um sangramento que nós chamamos de escape. Isso, se for em pequena quantidade, não tiver outros sintomas, também é normal. Uma pequena quantidade de secreção sanguínea amarronzada fora da menstruação também pode significar a gestação inicial. Então, se você está tentando engravidar ou se você teve alguma relação sexual desprotegida e teve um sangramento que não é caracterizado como menstruação, porque é de pequena quantidade e é fora do período que você espera menstruar, pode ser sim uma gestação inicial.
Isso ocorre porque quando o feto ainda é bem pequenininho, é só na verdade um amontoadinho de células, ele tem que se implantar no útero para crescer. Ele tem que se colar aí na parede do útero. E no momento que isso acontece, pode haver algum tipo de sangramento e isso caracteriza assim uma gestação inicial. Porém, uma grande quantidade de secreção sanguínea, uma grande quantidade de sangue parecendo uma menstruação em uma mulher numa gravidez inicial, pode ser um sinal de aborto. E algumas vezes a mulher nem sabe que estava grávida, mas teve essa menstruação fora da época e ela acha que foi só uma irregularidade menstrual, mas na verdade, algumas vezes, claro, não na maioria das vezes, mas raramente isso pode ser também um aborto de uma gravidez inicial. Essa secreção amarronzada ou sanguinolenta também pode estar associada a doenças. A principal doença associada a isso são os miomas uterinos, que são pequenos tumores que se formam no útero, que se tiverem numa localização mais central no útero, eles têm uma tendência a sangrar. Outras vezes esse sangramento pode ser também uma doença mais grave, como por exemplo cânceres uterinos. Câncer de colo uterino, câncer de endométrio também se manifestam com o sangramento. Mas em casos de câncer, geralmente podem ter outros sintomas associados, como por exemplo dor pélvica e emagrecimento. Os outros tipos de corrimentos anormais geralmente são associados a infecções. E agora eu vou falar desses tipos de corrimento. Um corrimento amarelo ou amarelo esverdeado, principalmente se for mais espesso, mais abundante, associado a um odor desagradável, ele não é normal, está associado à infecção. Por exemplo, a uma infecção por tricomoníase, que é uma infecção causada por um protozoário. É uma doença sexualmente transmissível, ou seja, transmitida pelo sexo sem proteção, mas também pode ser transmitida pelo compartilhamento de roupas íntimas, calcinha, roupa de banho e até de toalhas. Esse tipo de infecção leva a um corrimento amarelado, esverdeado, turvo, espesso, com odor desagradável, associado a outros sintomas, como por exemplo dor pélvica, coceira na região genital, sinais inflamatórios como vermelhidão e inchaço. Mas algumas pessoas podem ser infectadas por esse protozoário e não ter nenhum sintoma. Por isso, nunca compartilhe roupas íntimas, calcinha, roupa de banho, nem toalhas, porque você pode ser contaminada também por esses meios. Outros tipos de inflamação sexualmente transmissíveis, causadas, por exemplo, por clamídia e gonorreia, também podem levar a esse tipo de corrimento vaginal amarelo, amarelo esverdeado, abundante, com odor fétido e associado a outros sintomas. Um outro tipo de corrimento, que é o corrimento acinzentado, muito abundante, fino, com odor desagradável, horrível, parece peixe podre, também, claro que não vai ser normal. Ele está associado geralmente a uma infecção bacteriana ou de várias bactérias na região genital, que é chamado de vaginose bacteriana. E esse é o tipo mais comum de infecção que leva a corrimentos anormais nas mulheres entre 15 e 44 anos, ou seja, é muito prevalente. Mas algumas mulheres são infectadas e também não têm nenhum sintoma. Um outro tipo de corrimento anormal que é muito comum, que é o segundo tipo mais comum da mulher na idade fértil, é o corrimento branco, mas nesse caso não vai ser como aquele corrimento que é normal, fisiológico que eu falei, que é uma pequena quantidade, sem odor desagradável, que não tem outros sintomas. Aqui a quantidade vai ser maior e vai aumentar cada vez mais com o tempo. Vai ter um aspecto de queijo cottage, que nós chamamos, porque tem umas bolinhas, às vezes uns grumos no meio. E também tem muitos sintomas associados, como por exemplo, coceira, muita coceira, alterações inflamatórias, fica vermelho, fica com uma queimação ali no local também. E esse tipo é causado por fungos, que é a famosa candidíase. A doença inflamatória pélvica, que é um tipo de infecção que pode ser muito grave na mulher, também causa esse tipo de corrimento amarelo, esverdeado, fétido, abundante. Esse tipo de inflamação ocorre pela presença de bactérias ali na vagina que a ascendem, que sobem para a região do útero e dos ovários, levando uma infecção interna aqui na pelve, que pode ser muito grave. Inclusive, pode evoluir para uma infecção generalizada e até a morte se não tratada. Então, como vocês perceberam, os corrimentos anormais são vários tipos, têm várias causas e os tratamentos são diferentes. Por isso, se você está apresentando algum tipo de corrimento que você acha que ele não está normal, associado a sintomas como dor na região pélvica, dor ao urinar,
dor durante as relações sexuais, coceira, inchaço, queimação na região genital, febre, perda de peso inexplicada, fadiga, mal-estar, não deixe de procurar um ginecologista para fazer um exame pélvico ginecológico e também para coletar o exame de Papa Nicolau, que é fundamental para excluir câncer. Na verdade, nós temos que fazer exames pélvicos ginecológicos de rotina todo ano. Durante a sua consulta ginecológica, só pela sua história clínica, pelos seus sintomas e pelo exame físico que o ginecologista vai fazer, geralmente ele já consegue detectar o que está causando o seu problema. Mas algumas vezes, dependendo da gravidade do caso, da complexidade, se é uma infecção que está sendo muito estranha, ele pode coletar uma pequena quantidade desse material, desse corrimento, dessa secreção, para analisar em laboratório, para fazer então o diagnóstico correto e o tratamento adequado. E nós mulheres temos que ter cuidados diários com a nossa região íntima para evitar o surgimento desses corrimentos anormais indesejáveis. O primeiro é realizar uma boa higiene genital diária. Eu recomendo utilizar sabonetes íntimos específicos para a área, pois eles não alteram o pH da região genital. O pH genital é fundamental para manter o equilíbrio de bactérias boas que vivem na região genital e que impedem a proliferação de bactérias ruins e fungos que causam doenças. Por isso, é muito importante realizar a higiene genital com sabonete específico e nunca lavar na parte interna da vagina. Tem gente que acha que precisa ser muito limpa lá com sabão na parte interna da vagina. Isso não é recomendado, porque ele vai remover as bactérias boas e alterar o pH. Só tem que fazer higiene com sabão na parte externa, limpar bem na parte externa da região genital. E não usar duchas também, duchas de pressão na região genital, porque essa ducha leva água com muita pressão para cima e isso pode levar bactérias ruins da superfície para a parte interna, causando infecções internas mais graves. É importante também usar preferencialmente calcinhas de algodão, porque o algodão é um tecido respirável, que vai fazer com que a nossa região genital ali ela respire e não fique com muita umidade. Essa umidade em excesso também pode alterar o pH vaginal, pode alterar as bactérias e fungos que vivem ali, predispondo também a infecções. Super importante também é praticar sexo seguro, com proteção, usando sempre preservativos, para evitar doenças sexualmente transmissíveis que levam a corrimentos anormais. Usar antibióticos com prescrição médica sempre. Nunca use antibióticos por conta própria, porque isso pode matar as bactérias boas que vivem na nossa região genital, na vagina, na vulva. E essas bactérias boas são responsáveis por manter esse equilíbrio, por manter o pH ácido adequado da vagina. E quando elas morrem, bactérias ruins podem proliferar. Bem, meus amores, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero muito ter esclarecido as suas dúvidas, mas se você ainda tem dúvidas, não deixe de perguntar aqui nos comentários. Vai ser um prazer para eu te responder. Aproveita, dá um like aqui nesse vídeo se você gostou, se você achou que foi esclarecedor. Esse like é super importante para a divulgação dessas informações e para o crescimento aqui do nosso canal. Compartilha também com as pessoas que você ama, com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua filha, com a sua avó, com as suas primas. Compartilha aí com toda a mulherada, para todo mundo ficar bem atento sobre a saúde genital. Muito obrigada por assistir até aqui, um grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!